E aí galera do Aliança, beleza? Vitor Magari na área e dessa vez trazendo um vídeo diferente, né? E ao mesmo tempo também testando um novo formato de vídeo aqui para o canal. Fui convidado para uma entrevista no grupo Kamen Rider Unidos pelo João, que é o dono e administrador do grupo, né? Então ele me convidou lá para um quadro que ele faz frequentemente nesse grupo, né? Que é uma característica particular desse grupo, que é entrevista com vampiro, né? Entrevista com vampiro porque ele é conhecido lá no grupo como João Kiva, né? Que ele curte muito o Kamen Rider Kiva. E é isso, vocês vão poder hoje conferir como é que foi a minha entrevista lá no grupo Kamen Rider Unido. Beleza? Roda a vinheta. Então, eu participei de uma entrevista no grupo de WhatsApp Kamen Riders Unidos. Fui chamado para uma entrevista lá e o que acontece? Eu resolvi pegar toda a entrevista foi feita em áudio lá no grupo, eu resolvi juntar os áudios em forma de podcast e trazer aqui para vocês. Então a galera do grupo Kamen Rider Unidos cola aqui no vídeo de hoje e também a galera que quiser conhecer o grupo cola aqui no vídeo para ver como foi a entrevista. E é isso. Bora pro vídeo. Atenção, Kamen Riders, para o top de 8 segundos. Bom, família, hoje eu tenho uma honra e um diferencial, né? Que hoje nós vamos entrevistar hoje um Metal Hero, um infiltrado, não é um Rider como nós. Ele gosta muito de culpar o Jasper, né? Quando o Jasper atrapalha ele. E hoje então nós temos Vitor Magari, o Magari do Jasper, cara. Tenho a honra hoje, né, de entrevistar essa figura, né? Um cara que tá com um projeto muito bom aí de youtuber. Né, já postei sobre o canal dele para vocês. Eu vou chamar ele agora aqui, né? E me sinto muito honrado dele poder ceder esse tempo para a gente estar fazendo essa entrevista. Beleza, então, Magari, eu vou pedir que você se apresente para o grupo, tá? Vou pedir também que você diga seu nome, cidade, região, sua idade e a data de nascimento para a galera. Se puder falar ocupação assim, mas se não quiser também, tranquilo. Apresente-se aí pra galera, por favor, meu brother. Boa noite aí o pessoal do grupo, né? Principalmente aí o administrador e dono do grupo aí por ter me convidado, né, para fazer essa entrevista. Então, pessoal, meu nome é Vitor Roberto, né? E sou conhecido na internet como Vitor Magaren. Eu trabalho com ônibus coletivo, certo? Aqui na minha cidade, eu moro na cidade de Alagoinhas, na Bahia, certo? Tenho 39 anos e nasci no dia 1º de fevereiro de 85, certo? E nas minhas horas vagas, eu dei início aí, né, a um canal no YouTube sobre Tokusatsu, né? Tô me aventurando aí como youtuber, canal novo, relativamente novo, tem um tempinho, né, mas que eu criei o canal, mas que posto o vídeo não tem tanto tempo assim. Tô me aventurando aí, mas tô melhorando aí a cada lançamento de vídeo e pretendo continuar melhorando ainda mais e trazer vídeos aí com bastante qualidade de conteúdo e visual. Magari, me diga, como foi o seu primeiro contato com Tokusatsu e animes? E qual foi o primeiro Tokusatsu e o primeiro anime que você viu, meu querido? Beleza, vamos lá. Meu primeiro contato com Tokusatsu, cara, assim, eu não, assim, tem tanto tempo, cara, assim, eu tenho muitas memórias frescas, assim, na minha cabeça, né, da minha infância, principalmente no que diz respeito ao Tokusatsu. Mas, assim, o meu primeiro contato, assim, eu não lembro ao exato, porque, assim, eu fico na dúvida se foi com Jaspion
né, no Clube da Criança, no programa da Angélica, ou se foi no programa do Bozo, cara, que eu alcancei ainda Spectroman. Eu consegui assistir Spectroman na TV aberta, no programa do Bozo, eu acho que era reprise, quando o Spectroman estava sendo reprisado na TV, no programa do Bozo. Eu ainda alcancei aquela época ali do Bozo, Vovó Mafalda, e passava Spectroman. Eu não lembro ao certo qual foi dos dois que eu assisti primeiro, mas eu vou ficar aqui com o Jaspion, né? Eu vou dizer aqui, ficar com o Jaspion, né? Se eu tiver que decidir dizer um aqui, porque é, é seriado que me marcou muito, né? Tanto que o vilão, né? Que o nome Magaren é o que eu uso aí, é o meu vilão predileto, assim como o herói também, e a série, meu herói predileto, meu vilão predileto, minha série favorita. Certo? Então eu vou dizer aqui que é Jaspion, né? Mas eu tô um pouco na dúvida se foi Jaspion ou se foi Spectroman. Vou continuar em outro áudio aqui, porque provavelmente minhas respostas vão se alongar um pouquinho. Bom, anime. Rapaz, assim, o primeiro contato também é bem difícil de dizer. Eu me lembro que eu acredito que tenha sido Dragon Ball. O Dragon Ball foi. Aliás, não, Dragon Ball não, foi Cavaleiros também. Acho que foi Cavaleiros do Zodíaco na época da Manchete. Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, todos eram ali da mesma época da Manchete. Minha vida de nerd ó, começou ali mesmo pra valer na época da Manchete. Se bem que naquela época eu não tinha essa noção, né, do que era anime e tal. Eu assistia, via como desenho japonês e tal. Não tinha, acredito que muitos aqui não tinham esse entendimento, né, de que é anime. Né, isso só veio com o passar do tempo. Mas eu acredito que tenha sido Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. Apesar de que naquela época também tinha as locadoras de fita, né? E sempre final de semana meu pai e minha mãe eles iam alugar fita cassete, né? Um filme, alugavam um filme de terror. E eu me lembro que uma vez meu pai alugou uma fita de Speed Racer que ele dizia que era da época dele. E aí ele dizia que era um desenho bom e tal. E aí ele alugou Speed Racer, que eu assisti também, e a abertura da música, né? A música do anime, Speed Racer, que é bem das antigas, sempre foi marcado pela a música do Speed Racer. Mas acredito que o meu primeiro contato tenha sido o Cavaleiro do Zodíaco na Manchete, com animes. Show, nós da geração Manchete, né? Que nem eu tenho 35, são 3 anos mais velho, a gente pegou, foi isso mesmo. Você falou tudo. Agora eu achei interessante, você ainda pegou o Bozo, né? E o Spectrum Man ainda reprisado. Que da hora. E gostei, pô, meu pai, ele também me influenciou muito, cara, com essas coisas de super-herói, tokusatsu, tá ligado? Ele assistia, aí ele viu o Jasper e falava, que mentirada danada. Era muito engraçado, eu falei isso do pai, né, que Deus o tenha. E, pô, gostei, show de bola. Galera que é de 30 pra cima, nós tudo é essa mesma fase. E com certeza anime foi Cavaleiros, porque Cavaleiros veio antes de Dragon Ball. Pelo que eu me lembro, assim, eu vi Cavaleiros antes de Dragon Ball. Que Dragon Ball mesmo primeiro foi na SBT, né? Do Goku pequeno. E eu lembro que foi naquela fase do veio junto com o Fly. Pelo menos aqui na minha região passou junto com o Fly no Bom Dia. Era no. Que era o sábado animado ainda. Eu lembro disso até hoje. Tem mó essa parada. Marcou pra caramba. Só que aí também tem um outro anime que passou na Record, que poucos se recordam, que a gente não sabia que era anime, que nem você falou, que era um do Robin Hood e um do Zorro, mas eu acho que esse daí era de 97 já. Então, a faixa assim que a gente tem de ideia de anime mesmo era o CDZ mesmo. CDZ que viu Sailor Moon, depois Samurai Warriors e Shurato na sequência. Mas show de bola, gostei. Vamos para a próxima pergunta. E não liga não, pode mandar áudio à vontade, explicar para suas respostas de boa, não tem essa não, relaxa.
Agora a segunda pergunta. Qual foi o primeiro tokusatsu não passado no Brasil que você viu, Magari? Bom, então, eu vou me estender um pouquinho nessa resposta, porque tem uma história interessante. Eu me lembro que na época que quando eu alugava as fitas VHS, né, no fundo das fitas tinham fotos de tokusatsus que eu nunca tinha assistido, né? Nas fitas VHS, quando eu alugava, eu me lembro de que tinha foto de uma série tokusatsu que muito tempo depois eu fui saber que era Bycrosser, né? Tinha foto de Spielberg, tinha foto de diversos outros, de Google Five, tokusatsu que eu ficava olhando assim no fundo das VHS, né? E, pô, eu ficava, rapaz, onde é que é isso aqui? Né? Aí, assim, provavelmente essas foram os primeiros tokusatsu que eu vi, mas eu acredito que o sentido da pergunta foi o primeiro que eu assisti. Eu me lembro que eu conheci aqui na minha cidade, eu demorei muito de conhecer pessoas aqui na minha cidade que curtem tokusatsu, né? Eu achava que eu era o único aqui na cidade onde eu morava que tipo assim, que tava crescendo, né? Eu já tava entrando na fase adolescente e não tinha deixado de gostar de Tokusatsu, né? Chegava ali nos 14 anos, 15 anos e ainda curtindo, assistindo, alugava fita sempre que podia, até que eu tive acesso à internet, certo? Eu demorei muito aqui na minha cidade, né? De ter acesso à internet, né? Foi através de minha tia comprou um computador, e aí eu ficava indo usar o computador lá na casa de minha tia, e fui aprendendo assim também a mexer no computador sozinho em casa, assim, sem curso, sem nada. Fazia mexer tudo errado, até que fui aprendendo aos poucos assim, metendo a cara, né, no dizer popular. E aí, o que é que acontece? Eu conheci um colega aqui na cidade, e aí ele tinha me dito que tinha visto em algum lugar, que eu não lembro na época se foi no YouTube e tal, aí ele me mostrou algumas cenas de alguns centais, né? Que a gente via na época sem legenda, né? Eu ainda não sabia, não conhecia fansubs, não conhecia nada. Nem sei se na época existia, que foi logo quando eu comecei a ter acesso à internet, eu acho que foi ali por volta de 2008, 2008, 2009. Eu acho que acredito que foi por aí que eu fui ter acesso à internet a primeira vez. E aí eu, pô, quando ele me mostrou aquilo ali, eu fiquei. A primeira reação que eu tive foi assim de não curtir, né? Porque eu via cenas eu achava estranho. Tipo, eu me lembro de ter visto os Magi Ranger, né? Na época eu nem sabia o nome. Aquelas capas e tal, o jeito, o fato do vermelho ser mais jovem, né? Porque eu só tinha tido contato com os tokusatsu da Manchete, que era um formato, né? O vermelho sempre era o mais velho da equipe, né? As séries mais antigas, né? E ele ali era o líder e responsável por ter maior experiência e passar essa experiência para os demais da equipe. E aí, quando eu vi mais Ranger que o vermelho era o mais jovem, eu tive um estranhamento, assim, não curti muito na época. E aí, quando eu tive acesso à internet, na casa de minha tia, a primeira série que eu baixei na internet, legendado, e que eu pude conferir foi The Cage. The Cage foi a primeira série quando eu comecei a descobrir fansubs e ver que podia achar séries legendadas, e eu olhei assim, poxa, caramba, tem Tokusatsu ainda passando, nunca parou de passar no Japão. E aí a primeira série que eu tive acesso na internet que eu baixei foi Kamen Rider Decade e assisti. Inclusive, através de Decade eu conheci os outros Kamen Riders, né? Mesmo que alternativos, aí foram me chamando a atenção, né? O visual deles, e aí eu fui procurar os outros Kamen Riders para assistir também. Bom, vamos lá. Top, cara. Então, The Cage, né? Então, eu não tive esse acesso de alugar as fitas VHS, não. Eu também curtia, tinha uns amigos meus que a gente curtia, mas até foi que meio caindo no esquecimento. Eu comecei nas Lan House em 2005, cara, a ver isso daí, pesquisar. Aí achei comunidades do Orkut, né? Época do Orkut, comecei a achar
que é o Digitei Jaspion, já começou a aparecer, Kamen Rider apareceu, Cybercops apareceu, eu era muito fã de Cybercops, né? E aí você fala essa questão da legenda, na verdade não tinha não, mano. Tipo assim, os fansubs até, mas era mais difícil o acesso, né? Era muito mais difícil, tipo, eu me lembro, pô, que até em 2005 mesmo, 2006, até os que passavam na manchete, você não achava. Você achava o vídeo assim só da abertura do Jasper em português, as aberturas ainda você achava, mas os episódios você não achava, às vezes você achava alguns trechos. Depois que a galera foi começando a jogar, acho que já em 2006 começou a ter uns caras que começaram a jogar uns vídeos, aí tem uns caras que jogou no YouTube do Kuga, esses vídeos já não existem mais, né? Mas não tinha legenda mesmo não. Essa época aí, ó, até 2008 já tava um pouco melhor, mas foi uma época difícil, cara. Era uma época difícil. Eu não baixava não, eu vi online, né? E era uma época mais difícil assim para esse lado, mano, no Brasil assim. Os fãs super tinha, mas às vezes eles não postavam em muitos sites, não existia essa grandiosidade de sites que nem tem hoje em dia. Qual foi o tokusatsu e o anime que você não gostou, Magari? Agora é a pergunta polêmica, hein? Então, um, um- assim, é uma pergunta difícil, porque assim, eu acho que não teve anime que, que eu não gostei, pra eu dizer assim, pô, esse anime é ruim, não gostei. Né? Eu acho que teve assim os animes que eu gostei menos, né? E aí, então, vamos lá, eu vou dizer um das antigas, da época que eu assistia lá na Manchete, e um que eu assisti recentemente, né? Então vamos lá. Eu acho que assim, na época da Manchete tinha diversos outros animes ali que passavam, além do Cavaleiro do Zodíaco, que era o Shurato, né? Que era legal também. Samurai Warrior. Mas ali, na época da Manchete, tinha um anime que eu não lembro se que, assim, era um anime que não me chamava muito a atenção. Eu me lembro que eu não conseguia assistir, eu botava pra assistir assim, não me chamava a atenção, e aí eu tirava, né? Quando acabava os tokusatsu ali que ia passar esse anime, eu mudava de canal. Que, assim, eu não sei se esse era o nome do quadro que passava o anime ou se era o nome do anime. Mas o nome era US Mangá, né? Eu acho que o nome do anime era Detonador Órgão. Não tenho certeza, não me recordo. Só que assim, esse anime dessa época, assim, hoje me despertou curiosidade de assistir. Eu ainda não parei para assistir, mas era um anime de mecha, né? E assim, hoje eu curto animes de mecha como Evangelion e tal, Gundam Wing, né? E esse anime na época não me chamava atenção, mas hoje eu tenho curiosidade de parar algum momento para ver. Mas na época esse anime eu não curtia tanto, né? Eu assistia assim, mas não, né, não me pegou. Foi um anime que não me pegou. E um que eu assisti recentemente, né, já dessa geração mais nova, porque assim, deixa eu fazer uma observação assim. Eu curto, obviamente, animes e tokusatsu, mas entre anime e tokusatsu, eu prefiro tokusatsu do que anime. Né? Se eu tiver tempo livre para assistir, eu vou preferir assistir tokusatsu do que anime. Então, assim, eu tenho praticamente tudo de tokusatsu baixado aqui em casa, guardado em HD externo. E animes, pode-se dizer que eu parei nos clássicos, nos animes de minha época. E aí, esses animes atuais entre aspas, que tem alguns que já tem um tempinho, que não são tão atuais assim. Quando eu digo atuais, assim, que não são da minha infância. Mas, por exemplo, Naruto já tem um tempo, mas pra mim é um anime, é um anime recente, eu tô assistindo atrasado. Eu assisti o clássico todo e ainda tô terminando o Shippuden, né? Então, esses animes mais recentes, eu tô mais atrasado, não acompanho todos. Esses animes mais recentes, como eu falei, eu parei nos clássicos, eu fico assim. Quando eu vejo aqui que hoje meu círculo de amigos do meio nerd, tokusatsu, otaku, cresceu, né? Então eu fico vendo assim, aqueles animes que estão mais na vibe da galera, que eu vejo assim, que tá todo mundo falando, eu digo, aí eu pego pra assistir. Né? Aí eu assisti recentemente o quê? Attack on Titans, One Punch Man, Death Note, Naruto,
Jujutsu Kaisen, Nanatsu no Taizai, né? Aí tem muitos ainda que ainda falta assistir, Demon Slayer, Fullmetal Alchemist nunca assisti, Demon Slayer nunca assisti, tem vários ainda para assistir. Eu tô bem atrasado na safra de anime mais recente, mas um que eu assisti e não gostei do final, o anime é bom, mas o final não me agradou, foi Sete Pecados Capitais, né? O Nanatsu no Taizai. Eu não curti o final, certo? Então, das antigas eu diria aí esse US Mangá Detonador Órgão, e atualmente foi esses Sete Pecados Capitais. O final não me agradou. O anime é bom, né? Mas a primeira temporada é beleza, é excelente, mas a cada temporada que vai se passando, eu fui tendo aquela sensação de que o anime foi decaindo de qualidade. Tanto de animação quanto na história, né? Segunda temporada já não foi tão boa quanto a primeira. A terceira não foi tão boa quanto a segunda e só foi decaindo, decaindo, decaindo. O S Mangá era o quadro, é que ele era um anime mecha. Ele era seinen, com uma temática mais adulta. Por isso que você não curtiu. Estilo Akira, que passou na Band. Bom, vou te explicar. Esse quadro aí do S Mangá, ele trouxe muito anime seinen, cara. Teve muito anime até que pesado pra época. A Manchete foi meio louca. A Manchete e a Band com o Akira e aquele lá que passou no Cine Band Prevê, a Lenda do Demônio. A Band também passou Ghost in the Shell. Foi um bagulho muito doido, cara. Porque era um dos animes mais pesados, né, mano? E esse quadro do S Mangá, ele passou Detonator Orgon. Eu achei legal, mas eu curto mais o. Vou te dar uma dica. É o Projeto Zeorama. Mas se escreve Zeorimer, né? Muito louco. Eu achei ele mais louco. Projeto Zeorama. Passou um que é igual. É uma mistura de Rambo com Mad Max, cara. É o MD Geist. Eu curti demais. Aí tem o Genocyber que é mais complicado e é muito pesado, muito pesado. Aí teve também Fatal Fury, esse S Mangá passou, o filme do Samurai Showdown. E com relação a Tokusatsu, eita desgrama, essa agora. Cara, é o seguinte, eu vou falar assim dos modelos, certo? Dos modelos aqui, para poder tentar chegar no Tokusatsu que não me agradou, porque tem vários, cara. Tem vários. É porque assim, isso é uma pergunta polêmica, entre aspas, é uma polêmica porque infelizmente dentro do meio da fanbase do Brasil, tem muita gente tóxica, né? Ou até não vou nem usar a palavra tóxica, porque já é uma coisa mais moderna, mas eu vou dizer assim, tem muita gente mal educada, certo? Tem muita gente mal educada que assim, que não respeita a opinião, entendeu? Pô, aí, tipo assim, pô, não sabe ouvir uma crítica. Porque quando eu apontar aqui e disser assim, certo? Pô, tal série é ruim, tal série, ou até se eu fizer uma crítica mais, né, mais firme, mais rígida, dizer assim, tal série é um lixo, certo? Ali é a minha opinião, não é a verdade absoluta. Entendeu? A galera tem que entender isso. Não é a verdade absoluta. Não é porque eu falei que aquela série é um lixo para todo mundo. Aquela série é ruim, ao meu ver. E aí a galera não respeita isso. Aí quer contra-argumentar, que é válido, beleza? O contra-argumento, a pessoa argumenta de lá, eu de cá. Só que assim, quando acabam os argumentos da pessoa, aí a pessoa passa a querer me ofender. Aí não tá mais contra-argumentando. Aí já tá dizendo, aí já começa a me chamar de mancheteiro, de dinossauro, manchetossauro, né? Como a galera fala. Que são, assim, é pejorativo. Pejorativo. Entendeu? Ninguém me engana a dizer que maneira de dizer e tal. Não, pra mim é pejorativo. Então, assim, por que eu prefiro. Eu tenho uma tendência a curtir as séries do mal de antigo. E aí eu percebo também isso, que quando eu falo assim, séries antigas, aí a galera. É mancheteiro. Toda vez que alguém chega na internet e fala que curte séries antigas, o pessoal só entende que séries antigas é séries da Manchete. Tá mais para ser manchetossauro essa galera que fala isso. Porque quando eu digo Vitor aqui, quando eu digo séries antigas, não se resume às séries da Manchete. Se resume a todas as séries das antigas.
Porque existem séries mais antigas do que as séries da Era Manchete, né? Que inclusive eu tô maratonando. Eu maratonei Kamen Rider, né? De Ichigo até Saber. Parei. E tô maratonando Super Sentai. Comecei lá em Gorenja. Atualmente eu tô assistindo Google Five. E aí o que é que acontece? Eu curto os moldes antigos. Antigo no geral, não é só Era Manchete não. E o que é que tem nos moldes antigos? Tem luta civil, certo? Hoje em dia não se usa mais. São poucas séries que arriscam botar os atores ali para fazer cenas de luta civil. E mesmo assim, quando nas séries atuais, mesmo assim, quando tem luta civil, é pouco. E isso acontece por diversos atores. E eu compreendo. Isso acontece por diversos fatores e eu compreendo perfeitamente. É, Antigamente, os atores eram dublês, né? Eles eram treinados ali na Japan Action Club, JAC. Hoje em dia, eles pegam mais astros já da cultura pop japonesa. Pegam atores de dorama, né? Atores carinhas bonitinhas, cantores de K-pop, né? De J-pop, né? Cantores de J-pop. Assim, gente que já é conhecido do público japonês na cabeça deles para agregar, trazer mais público ali para assistir a série, né? Enfim. E aí esses atores de hoje, eles não são artistas marciais, então logo quando entra a cena de luta, eles botam um dublê ali, já se transforma logo. Mas isso, então assim, eu tenho esse conhecimento, eu entendo, mas entender e você curtir, gostar, apoiar são coisas diferentes. Não é porque eu entendo que eu sou obrigado a curtir esse tipo de coisa. Eu entendo porque que hoje os moldes são esses, mas eu não curto. Porque, assim, dentro da história, dentro do contexto da história, fica estranho, fica parecendo que o herói é fraco, que se recorreu logo a se transformar. Então, o que acontece? Eu curto as séries antigas por essas razões. Luta civil, né? As séries eram mais sérias, aí mais sérias, né? Aí tem gente que fala, mas porque é série para criança. A vida toda foi para criança, se for assim. Os de antigamente e os de hoje. Só que assim, antigamente trabalhavam com temas, não sei por que razão, talvez a censura da época, a época de hoje não permite, não sei. Mas antigamente trabalhavam com temas mais sérios, mais polêmicos. Por exemplo, Nijiban, a questão de botar uma criança com arma na mão, o próprio nome do episódio, a transformação dos filhos em Satanás, em Scheider, a religião que destrói as pessoas, vai corromper as pessoas. Então, mexendo com o tema de religião, fazendo uma crítica, diversas coisas, vários vilões com o nome de Satanás, o próprio Satangos e vários outros lá. Das antigas ali, que tem o nome de Satã, Satã Ashura de Jiraiya, né? Porra, então, muita coisa, pô, os próprios rituais, o ritual satânico da série do Jasper, para poder Satangos voltar, né? Assumir a forma poderosa dele, pô, pegar uma menina, uma criança, né? Obviamente pegar uma virgem, a bruxa Kiyomasa com a faca para enfiar no pescoço da menina, para cair o sangue do pescoço da menina no pires e refletir no pires a luz da lua. Porra, um completo ritual satânico aí, cara. Então, tipo assim, tem diversas coisas. Decapitação de braço, o próprio do Magari, Nijiban, arrancou o braço de Giban, Giban morreu. Então são coisas assim que torna a série com um drama, um peso, um teor de seriedade que o adulto assiste ali, entendeu? O próprio Black, Kamen Rider Black, que tem elementos de terror na série, elementos de terror, certo? Que quando teve a série seguinte, que é RX, já tirou todos aqueles elementos. A série RX já é uma série mais leve do que a série do Black, que praticamente não tem nem alívio cômico, certo? E aí você vai para os moldes atuais. Aqui para não me estender tanto, já me estendi um bocado, vai dar uns 10 minutos de áudio. Quando você vai para as séries atuais, você pega um Kirameiji da vida, aí o vermelho vai para uma folha de papel desenhar a arma que ele vai usar para lutar. Pô, pelo amor de Deus, velho. Entendeu? É notório que as séries atuais têm um ar cômico muito maior, né? Que pra mim ficou mais infantil. Óbvio que não são todas as séries atuais que são assim, mas todas as séries atuais têm um teor cômico maior do que as séries de antigamente e não trabalham tanto a questão dos temas polêmicos,
a violência como era mostrada antigamente, enfim, todos aqueles modelos se perderam. Então, assim, Kira Major é uma série que eu aponto aí como uma série que eu não curti. Eu ainda não assisti a série Kira Major, não assisti toda, eu vi algumas coisas, não curti, não curti. Assim como diversas outras séries atuais aí que eu não curti por pequenos trechos que eu vi, mas eu me propus a assistir tudo. Como fã de Tokusatsu, eu tenho todas essas séries baixadas aqui. As que eu gosto e que eu não gosto. Maratonei Kamen Rider até Saber. Logo, logo vou terminar de assistir de Revice até o atual. Nesse momento estou maratonando Super Sentai. Comecei em Gorenja, estou em Google Five e vou passar por todas aí até chegar no atual. Mas eu poderia apontar Kira Major, Zenkaiger, né? Diversas séries, até dentro do universo de Kamen Rider também. Apesar de que as séries de Kamen Rider, mesmo as atuais, que também caem nesse mesmo problema aí do Super Sentai, esses mesmos problemas dos moldes atuais, mesmo as séries atuais de Kamen Rider ainda conseguem manter um nível de seriedade ainda um pouco maior do que as de Super Sentai. Então é isso, eu apontaria aqui de momento aqui agora Kira Major e Zenkaiger como tokusatsus que eu não gostei. Sim, verdade. Eu fico besta, pô, que aqui no grupo a galera é bem mais aberta, pô. Eu vejo cada treta na Tokunet, seja em Facebook ou Instagram, em outras, sabe, em outros meios, assim, às vezes a galera brigando cada coisinha besta. Sim, sim, é uma pergunta que eu queria falar mais aqui, mais para eu queria falar mais coisa, me estender mais. É uma pergunta que dá muito pano para manga, né, como diz o ditado, mas eu tentei resumir, meu resumo deu 9 minutos aí. Mas, assim, é uma coisa que a partir do que você falou aí, dá pra falar muita coisa, cara. Dá pra gente fazer um debate inteiro só sobre isso aí. Porque, assim, eu respeito, né, todas as eras do Tokusatsu. Respeito as séries antigas, respeito as séries atuais. Respeito, mais do que as séries, respeito o público, certo? Os fãs, né? Assim como eu, né? Eu respeito porque eu quero que minha opinião seja respeitada. Mas eu posso, sim, eu acredito que eu possa dizer assim que uma série é ruim, né? Claro que, assim, quando eu tô no meio dos meus amigos próximos aqui da cidade, pessoas que me conhecem, eu converso numa outra linguagem mais à vontade, certo? Aí eu falo, tal série é um lixo, o personagem é um lixo. Mas tem que saber também aonde você pode tecer certos comentários. Quando eu tô, por exemplo, aqui no grupo, ou no lugar assim com pessoas que eu não tenho intimidade, eu não vou apontar assim. Que aqui a gente, entre meus colegas, a gente tem as resenhas internas, brincadeiras entre a gente sobre as séries. É uma linguagem nossa, né? Uma linguagem íntima que a gente tem aqui com meus colegas. Mas eu acredito que eu posso apontar uma série como ruim, abertamente assim, para todo mundo apontar, aquela série ali é ruim. Mas, mas quando eu estou dizendo isso, aquilo ali é a minha opinião, certo? Eu não estou querendo induzir todo mundo a pensar igual a mim. Não, eu vou levantar os aspectos, né? Eu vou dizer, se você perguntar, pô, por que aquela série é ruim? Eu vou dizer, olha, ela é ruim por isso, por isso, por isso, por isso. Posso, o meu argumento pode fazer o quê? Pode levantar você a refletir e concordar comigo, certo? Pode levar você a refletir e fazer você vir a concordar comigo, ainda que essa não seja a minha intenção, de mudar a cabeça de ninguém. Da mesma forma que a pessoa pode ouvir os meus argumentos e não concordar, e tá tudo certo, entendeu? Não precisa briga como a galera fica brigando aí pô, desrespeita e xinga o outro e quer brigar e quer fazer acontecer. Tu é doido. Ela tem que aprender a se respeitar, pô. Entendeu? Com o passar dos anos aí, a gente vê tanta coisa falando, tantas coisas envolvendo para poder a gente ter uma sociedade melhor, seres humanos melhores e por mais que tenha gente se movimentando para a gente ter um mundo melhor, parece que as pessoas caminham para o contrário, né? As pessoas caminham para uma decadência intelectual e como seres humanos, né? Não respeitar o colega, né? O outro ser humano que está ali do seu lado.
Sim, outra coisa é que nos tokusatsu dos anos 70 rolava muita coisa que hoje em dia é censurado, né, mano? Exatamente, exatamente. Naquela época ali existia uma liberdade maior de criação. Não tinha tantas coisas polêmicas assim, ao ver das pessoas, né? Eu acredito que aquilo ali poderia existir hoje sem problema nenhum. As pessoas. Porque eu assistia, né? A galera fala é violento demais para criança. Eu assistia o que eu assisti na época e nem por isso eu virei marginal, nem por isso eu virei uma pessoa à margem da sociedade, né? Trabalho, tenho família e tal. E aquilo ali não me afetou de maneira negativa, né? Eu, assim, tenho formação de artes marciais, porque aquelas séries né, me influenciaram a ver, eu via os heróis lutando, queria lutar igual a eles. E aí fui aprender artes marciais. Então, é, assim, mas eu entendo as mudanças que vieram acontecer no mundo e afetou a cultura pop de uma maneira geral, né? Vem afetando cada vez mais. Então, essa mudança de modelo de lá para cá aconteceu no Tokusatsu. As coisas que passavam antigamente não vão passar hoje, né, na TV, no que diz respeito a Tokusatsu, mas isso também é, passa aquela sensação de que o que passava naquela época, justamente por não ter essa censura toda, dá um ar mais sério às séries. Isso, venhamos e convenhamos. Não é querer falar mal. Isso é notório, pô. Isso é notório. Justamente a censura tirou o peso de algumas coisas dentro do Tokusatsu. Tirou o peso. Entendeu? E é notório que as séries antigamente têm um ar mais sério que. Assim, as séries antigamente. Assim, tem a comédia também. Até a comédia pastelão você acha em séries Sentais antigas, na primeira série Super Sentai Gorenja, mas é diferente. A sensação que me passa é a seguinte, por exemplo, as séries antigamente eram séries sérias com alívio cômico. As de hoje seria o contrário, são séries cômicas com alívio sério. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Seria o inverso de antigamente, porque assim, antigamente você assistia 10 episódios, dos 10, um ou dois era com episódios com comédia. E hoje não, você assiste 10 episódios, pode até ter um exagero na minha fala, mas para ilustrar o que eu quero dizer, você assiste 10 episódios de uma série atual, 10 episódios de uma série atual, 2 episódios são mais sérios e 8, 7 episódios, comédia, comédia, comédia. Entendeu? É isso, pô. Essa questão dos vilões, pô, o quadro de vilões das séries antigas, os vilões antigamente eram miseráveis, velho. Pô, assistir série de Kamen Rider das antigas aí, porque tipo, criança morria, velho. Criança, nas séries, na história ali, os personagens, crianças morriam, né? Tinha série aí que os heróis não conseguiam, tipo assim, salvar as pessoas, que hoje, praticamente, as séries atuais, eles, toda vez que tem alguém em perigo, eles conseguem salvar. Antigamente tinha gente que morria. Tinha gente que morria nas séries antigas e era muita gente. Era muita gente, se eu não me engano, em Kamen Rider X, muita gente, assim, morreu, né? Pessoas inocentes morreram, né? Os personagens ali na série. E, enfim, eu tenho essa lembrança de que é, criança morrendo, pô, a Shocker mesmo batia nas crianças, batia. Tem um episódio que tem um vilão que tem um chicote dando de chicotada na criança, cara. Claro que a cena, assim, visualmente a cena é mal feita, né? Pra época que foi filmado, né? De fato, ali a criança, o ator, né, não tá. Mas pra efeito da história, né, o cara tava, tipo, batendo na criança, tá entendendo? É uma coisa que certamente não vai ter nas séries atuais. Que outro argumento que a galera mais atual fala que é nostalgia. É nostalgia. É, E quando eu falo assim, você prefere séries. É porque a galera sempre remete a galera da manchete. Você prefere Jasmine porque causa da nostalgia. Acho que a galera perde um pouco o sentido do significado quando eles usam o termo nostalgia. Porque assim, a nostalgia ela remete a um sentimento, né? Que você sentiu na época. E eu acho assim, quando você gosta de algo pela nostalgia, vai lhe faltar argumento em um debate, certo? E quando você debate e tem argumentos palpáveis, ainda que você não concorde comigo,
sobre, de repente, a minha opinião sobre uma determinada série em comparação antiga e atual. Ainda que você não concorde com os meus argumentos, eu vou ter argumentos palpáveis. E se a pessoa tem argumento, é que é porque ela entende o que está falando, ela tem argumento que ela conhece, né? Ela tem o conhecimento daquele determinado assunto. Então, não é nostalgia, a pessoa tem argumento. Agora vamos lá, Magari. Qual foi o Tokusatsu que você mais gostou? Essa, essa é uma pergunta, para mim, é fácil demais, né? Para mim, é a série do Jaspion, né? Para mim, a série do Jaspion, para mim, é o meu Tokusatsu favorito, né? Meu herói favorito, meu vilão favorito, Magaren, né? Tanto que eu uso aí o nome o nick, né? Do Magaren, no meu nome aí, do Magaren. O robô favorito, Dylion. Então, assim, por que é que eu gosto do Jasper, né? Para não ficar simplesmente, eu gosto do Jasper, acabou. Vou falar só um pouquinho aqui para não me estender tanto, que meu último áudio foi enorme. Na última pergunta. Então, Jasper tem tudo que eu curto, né? O Luta Civil, né? Dois atores que são atores e dublês, né? Lutam muito bem. O Hikari Kurosaki e o Junichi Haruta, né? Dois atores excelentes, lutam muito, então luta civil, série com tema forte. O iniciozinho de Jasper ali tem uma comédiazinha, até eu acho que até o episódio 10, mais ou menos, por ali, até ele cortar o cabelo, né? A série inicialmente tem um tom cômico, né, que eu não curto muito ali, os primeiros 10 episódios. Mas depois que ele corta o cabelo, o aspecto da série muda, né? Você não vê mais aquele Jasper fazendo aquelas caretas que tá ali no início da série, aquele negócio todo. E aí a série realmente embala, né? A abordagem, todas as influências, né, que tem em Jasper, História Sem Fim, principalmente Star Wars, e mais ainda a influência da Bíblia, né? Que assim, eu sou um cara que eu acredito em Deus, sou cristão, então assim, tô afastado da igreja, né? Tô passando uma fase da minha vida que tô afastado da igreja, mas pretendo voltar. Mas a minha crença em Deus nunca deixei de acreditar, né? Acredito em Deus e tal. Então, assim, a influência da Bíblia em Jasper também é um fator assim, determinante também para eu curtir muito a série. Né? Todas as referências, né? E Jim lembra muito Moisés. Na Bíblia fala, né, que a, os 10 mandamentos, né, que cai um raio do céu no monte e tal, escreve as leis, né, os 10 mandamentos, e acontece uma cena exatamente assim em Jasper, né, cai um raio do céu numa montanha, e aí a Bíblia Galáctica tá lá. Edin encontra, né, um pedaço da Bíblia Galáctica, então as referências da Bíblia eu acho massa, né, além de Jasper, então Jasper é minha série favorita. Qual o motivo da escolha do codinome Magari? Por quê? Por que um vilão? Sei que você meio que já respondeu, mas assim, por que o vilão? Então, cara, assim, é o meu vilão favorito, certo? Mas, assim, dos vilões, por que é o meu vilão favorito? Porque, assim, dos vilões da época, né, e até comparado a outros aí, eu acho que outro vilão tão miserável quanto o Magaren, é, ou até pior, no quesito perversidade, seria o Radiguet de Jetman. Aquele cara é perverso demais, cara. Aquele cara ali tu é doido, velho. Agora, assim, o Magaren, ele também é gente ruim, certo? Você vê os discursos, né? Além do mais que, como já foi dublado, você ouve no nosso, você consegue ouvir no nosso idioma. E se você pegar os trechos das falas, algumas eu decorei, né? Você vê, você sente a perversidade do cara, a maldade é pesado, pô. Os discursos dele são discursos bem elaborados, bem construídos no que diz respeito a ele ser um vilão, mas são coisas pesadas. Tem um que ele fala bem assim, acho que é no de Sion, no episódio de Sion, ele fala assim:
Mostrem a todos os seres humanos como são terríveis os monstros. E esse sentimento de terror é o maior inimigo para os homens e para nós a satisfação, o poder. Vamos, Senhor, destrua tudo. Se você fizer uma comparação, né, que o pai dele, Satangoso, é Satanás, Magaren é como o anticristo. É como o próprio coisa ruim, né, falando, né, da relação das entidades malignas com os seres humanos, né? Esse sentimento de terror no discurso dele é o maior inimigo para os homens e para nós, a satisfação, o poder. Outro discurso dele, né, falando sobre o comércio, que é no episódio do Monstro Mock. Eu acho que é Ambição Perigosa o nome do episódio, né? Ele pega os jovens e contrata para trabalhar na companhia Mazeran. E tem uma fala dele que diz o seguinte: ele fala assim que o mundo do comércio é como uma selva. Os fracos serão destruídos, serão dominados pelo forte. No comércio é dispensável o coração e também a moral. O mundo é dinheiro, o dinheiro é tudo. Abandone os sentimentos e transforme-se em racionais. Transforme o arquipélago japonês em selva, a selva dos animais. Irracionais, irracionais, sou animal, sou animal. Eu decorei muitas falas do Magaren. Em uma determinada época, deixa eu fazer esse áudio aqui, vou me estender um pouco. Quando ele falou ali do comércio, né? Que é dispensável o coração e também a moral. Eu vou contar um episódio da minha vida, que foi o seguinte: eu trabalhei em uma época como vendedor na Ricardo Eletro, certo? E lá você tem que bater meta de vendas, certo? Tem que, para poder, né? Você ter um bom lucro, né? E aí o que acontece? O gerente da loja, ele tinha reuniões com a gente funcionário e ele dizia justamente que a gente entrava o cliente na loja para a gente fazer uma leitura visual da pessoa e que era para a gente empurrar, vender no carnê para as pessoas, principalmente quando a pessoa aparentasse ter pouca condição financeira, certo? Que era para a gente empurrar as vendas, a pessoa que fazer de tudo para vender no carnê para essas pessoas, porque a pessoa ia se ficar apertado de dívidas, né? E não era uma estratégia, né, para a loja lucrar, de maneira que a pessoa ia ficar enclaracrada de dívida no carnê. Os juros é mais alto do que você passa lá no cartão. E aí a pessoa pagando no carnê, tem algumas pessoas que não conseguem administrar bem o dinheiro que recebe mensalmente, e aí fica pagando só os juros, cara, todo mês ali no carnê. A pessoa fica pagando só os juros e nunca consegue quitar a vida toda, ou nunca consegue quitar a dívida toda. Fica pagando só os juros e às vezes, nessa brincadeira da pessoa pagando só os juros, a pessoa pagando só os juros, às vezes a pessoa paga duas vezes o valor daquele produto só de juros ali. E é uma, porra, eu achei, quando o gerente falou isso, pô, eu fiquei assim, tipo, chocado. Eu jamais esperava, tipo, a gente, em vez dele prezar pelo bem-estar das outras pessoas, né, dos clientes, não, era isso que ele ensinava pra gente lá. E uma vez eu me lembro que chegou um casal de idosos lá, que morava no interior dessa cidade, onde eu estava trabalhando na loja Ricardo Elétrico, e não foi aqui na minha cidade. Eu estava residindo em outra cidade na época. E aí eu estava sendo quem estava atendendo o casal de idosos. Aí eles queriam comprar uma mesa lá. E aí eu fui atender o pessoal. E o gerente porque queria que eu vendesse a eles dessa forma. E aí eu passei a minha venda para outra pessoa. Eu chamei outro vendedor. E eu não quis fazer isso com o casal de idosos. Eu perdi a venda e passei para outro vendedor, porque eu achei aquilo ali um extrema de uma sacanagem, né? Fazer isso aquilo ali com o pessoal. Mas é o que o Magaren falou, pô. O mundo do comércio é isso aí. O que eu passei naquela loja ali, outras lojas aí de vendas, deve seguir essa mesma linha de raciocínio. Então, é complicado, pesado isso aí. Vou continuar aqui no outro áudio para complementar minha resposta. Então, assim, os discursos do Magaren são extremamente pesados, mas tem um contexto real ali. Tem um contexto real, certo? Então, assim, e até se você for comparar, tem gente que fala assim, o Shadomon é melhor do que
o Magaren. Assim, o Shadowmoon ele já aparece já no final, né? Ele já aparece já no final da série do Black. E assim, ele não é um vilão de estar discursando, de estar falando, de bolar ideias. Os planos dele é mais voltado a vencer o Black, matar o Black e acabou. Os Gorgons é que desenvolvem mais planos ali de dominação mundial. Shadowmoon também faz isso, mas não como o Magaren, é uma coisa diferente. Eu acho que o Shadowmoon é um vilão mais porradeiro, certo? E Magaren não. O Magaren é aquele cara. Tem um episódio mesmo, ainda no episódio Sion, tem uma hora que Magaren tá ouvindo, né? O Jaspion conversando com o dono do monstro Sion. E aí os capangas de Magaren, né? Purim e Gyoru, estão falando, querem. A gente ataca o Jaspion agora ou vamos esperar ele ir embora? Aí Magaren fala assim: quietos, estamos perdidos se Jaspion ouvir nossa conversa. O ideal não é só usar a força. Então, assim, ele é um cara inteligente. Então, a inteligência do Magaren, ainda que pro mal, mas ele é um cara inteligente, frio e calculista. Então, assim, eu curto esse perfil. E ele é um cara etiquetado, o cara tá sempre bem vestido. É como, biblicamente, né, os cristãos falam que o diabo se apresenta de bonzinho, né? E é como o Magaren faz. Então, toda essa representação do Magaren, ele sempre tá bem vestido, elegante e tal, de óculos, terno, né? Depois se apresenta com aquela roupa toda preta como um príncipe, né? Então, eu curto esse perfil de vilão. Aquele vilão que é etiquetado, que fala bem, tem um bom vocabulário. Como fazer uma alusão aqui, como o próprio Freeza do Dragon Ball. Você vê o Freeza, ele tem o vocabulário do Freeza. Freeza falando, ele fala diversas palavras difíceis que na época que eu assisti Dragon Ball eu não conhecia. Determinadas palavras. Contemplem, não sei o quê. Sabe? Usa umas palavras assim. E você vê, pô, antes dele ir pra luta, ele tá sentado naquela cadeira voadora dele, tomando uma taça de vinho, segurando a taça de vinho entre dois dedos. E Magaren também tem essa mesma etiqueta. Então, esse tipo de vilão, essa educação, essa etiqueta chama a minha atenção. Curto Magaren muito como vilão. E, por todo esse conjunto de coisas aí, eu achei sonoro, né? Meu nome, Vitor Magaren, que é Vitor Jaspion, não era sonoro como meu vilão favorito, meu herói favorito, meu robô favorito. A sonoridade pegou certinho. Vitor Magaren, aí eu encaixei esse nome. Por isso a escolha do nome e o meu vilão favorito. Mano, eu vou falar pra você. Primeiro eu vou falar do Shadow Moon, né? Que você falou, tem muita coisa agora pra gente pegar ali do que você falou, mas vamos lá. O Shadow Moon, vou falar a verdade, o Shadow Moon, ele não é meio que um vilão, ele é um fantoche, tá ligado? Porque o Imperador Gorgon pegou, fez aquela lavagem nele, cerebral nele, na mente dele, né? E botou ele só aquele significado, de matar o Black. Mas ele não era tipo assim, ele não tinha plano, por isso que ele não tinha discurso, ele não tinha o que ia ali desenrolar. Ele praticamente era um pau mandado, um fantoche mesmo, uma marionete. Então, assim, a galera fica colocando isso aí, eu nem coloco ele como um vilão fodão, velho. Tipo assim, ele é um vilão forte, né? Ele era um cara forte, como você falou, porradeiro. Mas ele como vilão mesmo de arquitetar plano, fazer isso, ele não era. Ele era um. Ele nem sabia nem o que ele tava. A real mesmo que ele não sabia o que ele tava fazendo, tá ligado? Era só de controlado. Eu não vejo ele como um vilão. Mas agora sim, outra parada. Meu, parabéns. Nem Tokudok, nenhum desses caras assim, invocados, desses grandes, fez uma analogia tão boa igual você fez agora do Jasper, velho. Principalmente sobre o Magaren. Eu nunca vi uma analogia tão boa sobre esses personagens igual que você fez, mano. Parabéns mesmo, top. Como, pô, eu fui rever Jasper em 2006, ou foi 2007, eu comprei em DVD na época, né? Teve na banca sempre que tem aqui na minha cidade, no Guarujá. O que acontece? Fazia muito tempo que eu vi e muita coisa eu já não nem lembrava mais. E eu não tinha. Você me refrescou a parte da memória, eu lembrei mesmo que ele fala isso. E nem eu tinha visto tanto assim nesse ângulo, cara. E é verdade, mano.
Agora vamos lá, Magari. Como começou a ideia do canal Aliança Tokusatsu, meu querido? Cara, então, vamos lá. Você já deve ter percebido que eu gosto de falar, né? Principalmente quando o assunto é de Tokusatsu, meu irmão, eu gosto de debater. Eu só, assim, inclusive até peço desculpa aqui que eu não sou tão participante aqui do grupo, né? De estar debatendo sempre por causa da correria do dia a dia. E às vezes também grupo grande assim, com muita mensagem, eu não consigo acompanhar. Não consigo acompanhar. Lá no trabalho não dá pra ficar com o celular o tempo todo, que a gente é supervisionado por câmera. Enfim, o que é que acontece? Né? Alguns áudios atrás eu falei que eu tinha conhecido um colega aqui, né? Aqui na minha cidade, esse colega é meio que a gente tem um sentimento, a gente é bem amigo assim, mas a gente tem um sentimento de um pro outro assim como um rival no que diz respeito a conhecer Tokusatsu, né, de conhecimento. A gente sempre teve debates. Logo quando eu conheci ele, quando a gente se conheceu, eu tinha bem menos idade do que agora, então assim, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então eu ia por esse caminho é, a gente debatia, o debate muitas vezes virava discussão, a gente brigava assim verbalmente e a gente por diversas vezes a gente quase perdeu a amizade, né? E aí, com o passar dos anos e os debates continuando, a gente foi amadurecendo junto em diversos aspectos, né? E aí a gente viu que né, a gente colocava ali as opiniões da gente à frente da amizade, né? E a gente ficava assim, faltando trisca assim pra gente perder a amizade, que a gente discorda de praticamente tudo, cara. São poucas coisas assim que a gente concorda. Assim, até se tratando de Super Sentai, por exemplo, ele curte o vermelho, né? Ele curte o vermelho, e a cor favorita dele é o vermelho. E eu curto mais os personagens azuis, né? E a minha cor favorita é azul. Mas assim, eu não curto os personagens azuis somente porque eles têm a minha cor favorita. Tem outro fator, certo? Mas enfim, aí a gente ficava nessa discussão, azul e vermelho, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, em um determinado momento, a gente teve um debate lá, bem ferrenho, assim. Na época nem existia Tokudok ainda. E aí, o que foi que eu fiz? A gente debateu, só que aí a gente chegou num ponto do debate que era a minha palavra contra a dele. Aí o que foi que eu fiz? Beleza, eu falei, Bira, eu vou fazer o seguinte. Eu usava, na época, eu usava um programa para fazer edições de vídeo, videoclipes, né? Eu pegava, é, recortava cenas de episódios de Tokusatsu, pegava uma música de rock, botava e fazia, como a galera fazia os AMVs, né? Anime Music Video, eu fazia TMV, né? Tokusatsu Music Video. E aí eu usava o Windows Movie Maker, e aí eu falei, ó, cara, eu vou fazer o seguinte. Já que você não está concordando com o que eu estou falando, eu vou recortar de tudo que a gente debateu hoje aqui, eu vou pegar as cenas das séries, recortar, certo? As cenas que eu quero e vou te mostrar aqui, cena por cena, de tudo que eu estou falando. Vou gravar um documentário, vou fazer um documentáriozinho em cima das pautas todas que a gente debateu aqui. E daqui a uma semana, no próximo domingo, você vem aqui, a gente vai assistir esse documentário e a gente discute tudo. Resultado, eu demorei quase um mês fazendo esse documentário. Comecei a fazer, peguei todos os tópicos que a gente debateu, fiz um documentário, fui recortando e fazendo e me filmava falando, né? Porque eu ia esquecer as coisas que eu queria dizer. Eu peguei o celular, gravava um trecho meu explicando determinado assunto ali dos tópicos que a gente estava discutindo, e aí eu cortava minha fala e botava as cenas daquilo que eu estava falando para provar que eu estava certo. Certo? Igual como funciona no YouTube, né? A galera fala e mostra as cenas, então. E aí, só que assim, eu comecei a fazer usando o Windows Movie Maker e me empolguei, e aí comecei a falar de outras coisas que já não estavam nem mais nos tópicos que a gente debateu. O resultado, eu levei um mês fazendo isso aí e fiz um documentário de 3 horas de relógio, ou quase 3 horas. Passei por todos os tópicos que eu tinha debatido com meu colega e ainda acrescentei mais coisas. Ele tava falando de Super Sentai, Metal Hero, até de Ultraman tava falando.
da questão do quesito das cores, né? Porque dos Ultraman, o que representa as cores, né? Que hoje os Ultraman tem 3 cores, normalmente, ou melhor, quando na época era Tiga, né? Porque das 3 cores do Tiga, o Ultraman Dyna e tal. Aí fiz esse documentário e eu coloquei o nome, eu tenho esse disco, aí gravei em CD, e eu tenho esse disco até hoje aqui, e tá com o nome de Tokumentário, né? E aí, na época não existia Tokudok, então eu coloquei o nome Tokumentário, que faz a mesma alusão que o Tokudok faz, documentário Tokusatsu. Aí meu colega foi lá em casa, a gente assistiu, tivemos que dividir 2 dias para assistir, porque 3 horas de relógio eu assisti direto, assim, era cansativo. Ali foi um final de semana, a gente assistiu metade, no outro final de semana a gente assistiu metade, e fim por fim meu colega concordou com tudo que eu tinha falado, porque eu provei ele ali em vídeo, né? Mostrei as cenas de tudo que eu tava falando, ele concordou comigo em tudo. E aí, ele pegou e falou, rapaz, pô, tem muita coisa interessante aí, porque você não bota no YouTube, cara? Só que aí, na época, eu não sabia pra onde ia, não fazia nem ideia, isso tem muitos anos. Eu acho que no DVD que eu tenho gravado isso, deve ter até a data do dia que eu gravei, porque eu gravei em dados, né? E quando você grava em dados no disco, fica registrado lá a data que você gravou. E eu já fui no canal do TokDok, que quando você vai no YouTube, você consegue ver a data que o canal foi feito, né? A conta foi criada no YouTube, você consegue ver. E a data que eu criei, que eu fiz esse vídeo, documentário, o TokDok não existia. Se eu hoje. Aí quando eu fui fazer. Aí, muitos anos depois, se vocês forem no meu canal lá, dá pra ver a data que foi criado a conta do YouTube. Eu fiz o canal. é, E aí eu iria colocar o nome documentário, só que ia ficar parecendo que eu ia estar copiando o Tokudok. Quando na verdade esse nome, essa alusão de documentário e Tokusatsu, eu já tinha pensado nisso há muito tempo, mas aí eu preferi colocar Aliança Tokusatsu. É, outros fatores, né? Eu já estava aqui, já estava aqui nos grupos de Tokusatsu aqui do WhatsApp por aí, em um grupo e outro. E aí aconteceu algumas situações dentro desse grupo, se você quiser que eu fale, comente, você fala aí que eu comento. Mas inicialmente a ideia de eu ter criado o canal foi por essa razão aí. Só que o gatilho, o ponto de partida para eu dizer assim, não é agora, foi algumas situações que eu vivenciei dentro de alguns grupos de WhatsApp e aí me levaram a chegar no canal, né? Aí eu criei o canal, coloquei o nome de Aliança Tokusatsu, e essa aliança no sentido de aliados, aliança, se aliar, né? Aquele sentido de casamento mesmo, da galera se juntar, seja você fã dos Tokusatsu antigos, seja você fã dos Tokusatsu atuais, vamos formar uma grande aliança aí, uma grande base de fãs saudáveis, né? Pra gente é, fazer a força do Tokusatsu no Brasil. Quanto tempo você que tem o canal, Magari? Cara, é assim, eu sou meio lerdo, deixa eu conferir aqui, velho. Mas eu acredito que tenha uns 3 anos. Tem mais tempo que eu criei a conta, né? Eu tinha criado a conta e tinha deixado lá. E depois eu passei a postar vídeo depois de um tempo, né? Que eu demorei tive que fazer curso online de edição de vídeo. Eu meti a cara sozinho. Meu canal, tipo, sem ajuda. Eu que edito os vídeos, né? Faço as coisas tudo. Então eu tive que aprender a mexer na plataforma do YouTube. É, tive que fazer tudo sozinho. Então foi complicado. Mas deixa eu conferir aqui. Pronto, eu tô aqui Aqui tá dizendo que no meu canal, né? Eu tô aqui na descrição do canal. Tá aqui, inscreveu-se em 21 de agosto de 2020. Né? 21 de agosto de 2020 foi quando eu criei a conta. Mas o meu primeiro vídeo, deixa eu ver aqui a data do meu primeiro vídeo. O primeiro que eu publiquei o primeiro vídeo publicado foi só a vinheta do canal. E depois, deixa eu conferir aqui, no dia 8 de dezembro de 2020. 8 de dezembro de 2020 foi quando eu publiquei de fato o meu primeiro vídeo, que se chama
Aliança Tokusatsu Oficial, apresentação do canal, que foi o vídeo que eu fiz apresentando pra galera do que se tratava o canal, né? E aí o vídeo ainda tá bem antigo, tá sem cenário. Não que eu tenha um cenário decente hoje, mas na época que eu comecei meu primeiro vídeo foi bem precário. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, Magari. Bom, na sua cidade ou região tem eventos de anime, tokusatsu, esses eventos, né, geeks e tal? Ou não? Sim, aqui na minha cidade tem alguns eventos e pequenos encontros, né? Esses eventos geek que tem nas estandes de mangás, venda de camisas, enfim, todos os apetrechos, tudo que tem direito, né? Os jogos de games, jogos eletrônicos, concurso cosplay, aqui na cidade e nas cidades próximas aqui, né? Salvador, Feira de Santana. E aí eu sempre tento, né, conforme a minha disponibilidade por conta do trabalho, eu sempre procuro, na medida do possível, estar indo para os eventos, né? Aí tento conciliar meu tempo e a minha situação financeira, embora alguns desses eventos eu até acabo entrando de maneira gratuita, porque eu faço a cobertura dos eventos, né? Aqui da região, faço a cobertura, também sou cosplayer, né? E participo desses eventos às vezes só para fazer a cobertura e, na maioria dos casos, além da cobertura, eu vou de cosplay também para curtir o evento lá. E é isso. Eu vi um evento mesmo que você fez, o vídeo, acho que era o vídeo tinha 1 hora ou mais de duração, eu nem vi ele inteiro. Que tá você e mais um pessoal que te ajudou a fazer o vídeo lá. Bacana pra caramba mesmo. Eu vi, mas aí eu quis perguntar, porque às vezes podia ser que você ia numa cidade longe, que você foi também, né? Então eu joguei a pergunta. Show de bola, mano. Agora chegou a hora da pergunta do vampiro, hein? Qual foi um dos maiores micos que você pagou, Magaren? Rapaz, eu acho que dá para contar. Mas assim, um dos maiores micos que eu já paguei foi, foi no trabalho, né? Foi um dos maiores, assim. Foi no trabalho, que os ônibus, eu trabalho, eles têm a catraca. E aí, antigamente, bem lá atrás, há alguns anos atrás, o serviço de transporte público não era como é hoje, né? Antigamente a gente tinha que, por exemplo, entrava um passageiro e a gente ficava do lado de cada catraca, a gente tinha que pular, o cobrador tinha que pular a catraca para ir é, pegar a passagem, o valor do transporte lá do outro lado. Hoje não tem mais isso, né? A gente não precisa mais pular a catraca. Mas nenhuma dessas aí que eu, antigamente, quando eu fui pular a catraca, a minha calça do trabalho, eu fui pular que eu levantei a perna, a calça lascou de uma ponta a outra, da frente até o fundo. E aí eu tive que pegar a passagem do passageiro lá, com a calça toda rasgada, aberta aqui, que abriu. E aí eu tive que. Aí não tinha como. Não tinha ninguém para mim trazer uma outra calça para eu trocar, não tinha onde trocar. Eu tive que trabalhar o turno inteiro com a calça aberta, a rasgada aqui no fundo, até a frente, e ir para casa desse jeito. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas foi o único episódio desse tipo que eu passei no trabalho e eu acho que foi um dos maiores. Eu acho que é o que dá para contar aqui. Já paguei outros micos aí, mas esse daí foi um dos maiores. Caramba, mano, que fita, hein? É, como eu falei na outra entrevista com o nosso mano que foi o Hugo Kamen Rider Towser, eu falei pra galera que toda vez que eu for jogar a pergunta do vampiro, que é umas perguntas polêmicas, que é essa daí do Mico, eu também, pra ser justo, vou se passar no lugar do entrevistado e contar também, né, mano? Deixa eu lembrar aqui um mico aqui que eu já paguei. Daquele dia eu já contei um, que foi da abolação de aula. Deixa eu lembrar o outro. Vou lembrar um que você me lembrou. Uma vez, cara, eu tava na balada, né? Tava na balada, pá. E era. E tava uma chuva, velho. E meu sapato já não tava, meu tênis já não tava tão legal, né? Já era meu velho. Pô, quando eu tô saindo da balada, mano,
pisei numa poça de... Acabei pisando na poça de lama, assim. E na hora que eu puxei o tênis, cara, saiu todo o solado, bicho. E praticamente eu fiquei sem tênis, naquela vergonha no meio do povo. Cabuloso também. Agora fala aí pra gente aí, Magari, qual foi o rider que você mais gostou, mano? Rapaz, assim, eu, como eu falei, né, eu maratonei, né, Kamen Rider de Ichigo até Saber, né, tô maratonando Super Sentai agora, depois devo continuar Kamen Rider de o Revice até o atual. E aí é o seguinte, tem diversos Kamen Rider que eu gosto, né? Eu não posso deixar de falar aqui, por exemplo, do Black, né? Que o Black, a série realmente é muito boa, o personagem também é muito bom, né? A pergunta que você fez é no sentido do personagem, não da série, mas a série do Black e o personagem são muito bons. Eu acho que o meu personagem favorito é o Kamen Rider Stronger, certo? Por alguns fatores aí. Mas assim, eu acho que o Kamen Rider que eu mais gostei, mesmo contando com o Stronger, é o Ichigo, cara. Apesar do meu Kamen Rider favorito ser o Stronger, não posso deixar de responder essa pergunta aqui, colocando o Ichigo como resposta, porque, assim, cara, eu sei que muitos aqui podem até discordar, mas se em uma outra oportunidade a gente for puxar de um debate aí sobre o Raiders mais forte, eu tô aberto para esse debate. Eu acredito o Ichigo ser o Kamen Rider mais forte de todos até hoje, certo? Eu tenho algumas teorias, isso é um pensamento meu. E fora que a importância, né, do personagem para a franquia em diversos aspectos. Não apenas pelo fato dele ser o primeiro, de carregar o nome ali da franquia no início, que iniciou tudo, não por isso, mas o personagem nos crossovers, ele para mim ele funciona como o Capitão América. O Capitão América ele é um personagem dentro do universo dos quadrinhos ali da Marvel que ele é respeitado pelos outros. Tem heróis ali que são assim até mais fortes do que ele em termos de força, de poderes, mas a galera baixa a cabeça para ele no sentido de respeitar o que ele fala. Quando ele fala, todo mundo para ouvir. Ele é um personagem respeitado entre os heróis ali do universo Marvel, né? Ele é respeitado. E até no filme é mostrado isso, né? Se tratando da Marvel no cinema, né? Você vê que o Homem-Aranha ali no filme Guerra Civil, mesmo lutando contra o Capitão América, você vê que ele fala ali o respeito, né? A importância que o Capitão América tem. O próprio Scott Lang, Homem-Formiga ali, para pegar na mão do Capitão América. Então, eu vejo o Kamen Rider Ichigo dessa forma, né? Quando ele tá nos crossovers, quando ele tá ali no meio dos outros Kamen Rider, ele é o cara, entendeu? Todo mundo pra ele ali, entendeu? Ele é respeitado entre os outros Kamen Rider, respeita o que ele é dentro da história, certo? Que ele representa. Então, e fora que a série dele é incrível, né? Quando você deixa de lado essa questão porque assim, tem gente que fala assim, ah, não consigo assistir as séries antigas porque é tosco, porque não sei o quê. Se você deixar de lado, né, a questão visual que eu digo assim, os efeitos especiais da época, certo? Comparados com os efeitos especiais de hoje, é um ponto em vantagem para as séries atuais, é a qualidade visual. Mas se você tirar isso e você entender o que as cenas, o que a série propõe, por exemplo, tem algo, tipo assim, por exemplo, uma explosão, um raid atual finaliza um monstro e aquela explosão enorme, toda bonita, e visualmente passa aquela sensação de que o golpe é extremamente poderoso, uma explosão enorme, né, em uma série atual. E aí você vai para um Kamen Rider antigo, é aquela explosãozinha xoxa, né?
às vezes não tem nem fogo, não é uma explosão tão grande por causa dos efeitos especiais da época. Mas se você pegar um Raider antigo e você refizer ele do mesmo jeito que tá lá, sem tirar nem pôr, não alterar nada, né? Você só vai refazer atualmente com a qualidade visual de hoje, os efeitos especiais de hoje. É o resultado ali, o remake, reboot lá do Shin Kamen Rider. Ó, os caras lutando no ar lá, Ishigo contra Hayato no ar, Ishigo e Nigo lutando no ar, aquela coisa toda. Isso já existia, aquela coisa deles lutando no ar ali já existia na série antiga. Só que era assim, mal feito visualmente por causa da época que foi feito. Então, assim, as explosões, os golpes dos Raiden antigamente, você olha assim, eles parecem ser mais fracos, mas eles são tão poderosos e provavelmente mais fortes do que os golpes dos Raiders atuais. Eu tenho para mim que isso é uma coisa minha, né? Eu acredito que os Raiders antigos são mais fortes do que os atuais. E Shigo é o Kamen Rider mais poderoso de todos até hoje. Como eu falei, tenho argumentos para dizer, fica para outro dia, mas minha resposta aí final seria Ishigo. Sim, assim, eu vejo também, eu gosto muito de ver os Raiders dos anos 70, na verdade. Eu pego muita coisa assim, o Kamen Rider Ichigo, ele tem muita referência para muitos animes atuais, Tokusatsu. Cara, ele influenciou muito, né? Ele influenciou muito e é pesado. Só que eu assim, eu não consigo dizer que ele, que nem você falou, Strong. Eu acho o Strong muito apelão, velho. De Shigeru, eu acho ele muito apelão. Aquele episódio que ele... Só que foi um absurdo aquilo ali, os caras não tiveram a noção na época. Aquele episódio que ele vai enfrentar, tipo, acho que o cara era um monstro, era um jacaré. E ele vai e usa aquele golpe dele, aquele poder que ele solta o raio. Ele ferve fora com um raio o lago inteiro e seca o lago, mano. Que poder absurdo foi aquele, brother. Só que aí é mentira, pô. Tanta corrente elétrica que ele deu naquela água, pela lógica ali que eles brisaram no roteiro naquele episódio do Strong, é que o monstro era pra ter morrido, velho. Porque tinha que ser muito forte pra secar o lago daquele jeito. Não tinha como aquele monstro ter ficado vivo, não. E aí o monstro ficou vivo, ele foi lá e deu raio aqui no monstro. Mas, gostei da sua resposta, assim, do Ichigo. Ele realmente ele é bem poderoso. Eu não consigo dizer assim, por tudo que eu vi de Kamen Rider, se eu acho ele mais forte, mas gostei da sua resposta. Mas ele tá no meu top, sim, dele, um dos mais fortes. E é bem difícil, né, equilibrar, assim, qual o Raider mais forte. Eu não consigo, já tentei. Ontem a gente tava falando disso aí, que a galera tava falando do Oma, né, e do Decade, falando que eles tinham muito roteiro. Tava explicando pra galera que eles tinham muito roteiro. Tanto que eles mal enfrentou uns Raider mesmo forte. O Zio mesmo ganhava os poderes de graça. Acho que até o Decade foi mais sofrido, que o Decade tinha que lutar com o Raider, provar, tipo, ganhar um valor para ganhar a carta. O Zio eu achei que foi muito forçado, os caras trombavam ele dando. Mas para voltar para nós no 21, outro dia nós debatemos a parada dos Raiders mais fortes. Eu não consigo, mas gostei da tua resposta, você não tá errado não. É assim, pra mim é aquela coisa, né? Cada um vai ter uma visão diferente e é normal, tá tudo certo. Eu vou achar que um é mais poderoso, outra pessoa vai achar. Né? Cada um vai ter uma visão diferente. Mas assim, eu acredito que o Ichigo é o Raider mais poderoso, né? Eu vejo o que a galera fala do Omazio, aí dos poderes, tenho noção dessas coisas todas. Mas com tudo isso eu consigo eu arrisco a dizer que Ichigo é o mais poderoso. Como eu falei, tem meus argumentos, mas fica para outro dia. É, mas assim, eu vou fazer um comentário aqui, só para a galera entender, que é o seguinte: os Raiders antigos, todos eles, quando eles voltam nerfados. Né? Eles voltam nerfados. Tem uma queda de poder ali para poder dar destaque ao Raider da vez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Na época do Decade, né? Se eu não me engano, isso acontece no filme, né? No filme do Decade lá, se eu não me engano. Shadowmon, se eu não me engano, ele caceta todo mundo. Tem uma cena que tá todo mundo no chão, né?
Shadow Moon botou todos os Raiders da época ali no chão, né? Todos os Heisei Raiders ali estavam no chão. Kabuto, que também é outro que a galera, né, fala muito dos poderes e tal. Então tava todo mundo no chão, certo? E aí, o que acontece? Aparece W e W sozinho vence Shadow Moon de maneira humilhante, tá ligado? O Shadow Moon perde pra W ali, quer dizer, Shadow Moon botou todos os outros Raiders no chão, W venceu o Shadow Moon sozinho e de maneira humilhante. Por quê? Porque era o Raider da vez, era a próxima série que ia estrear, então todos os outros Raiders anteriores passam a ser coadjuvantes. A Toei não tem esse respeito de quando trazer os Raiders antigos, trazer respeitando todos os conceitos que foram que foram apresentados na série. Por exemplo, eu devo fazer mais para frente aí um vídeo mostrando todos os poderes e habilidades de cada personagem, Raider, Metal Hero, Super Sentai. Eu devo estar fazendo isso aí aos poucos, né? Eu já tenho aqui a lista dos poderes, já tenho tudo organizado aqui, falta só montar, ter um tempo para montar. E aí vou apresentar no YouTube lá os poderes de cada personagem, vou fazer isso com os Raiders. E se você ver, velho, por exemplo, o Black, ele tem diversas habilidades, diversos poderes, que eu acho que, por exemplo, que ele conseguiria peitar o Kabuto, por exemplo, tranquilamente. Tem diversas habilidades que quando ele volta nos filmes não é mostrado. Ele tem um punho de extensor, radar sensorial ou extrasensorial, entendeu? O ultravisor, nada disso é mostrado, pô. Nada disso é mostrado. Essas habilidades aí. O ultravisor, quando ele tem um monstro lá, que eu acredito que é a mesma propriedade do Kabuto. Tem um monstro que é um monstro pulga, que é bem rápido, né? Que eu acredito que esse monstro pulga é aquele mesmo esquema do Clock-Up ali, os monstros da série do Kabuto. Ele entra numa velocidade absurda, o Black não consegue enxergar ele, né? E pra época que o Black foi feito, o efeito especial bota um monte de riscado assim na tela para dizer que o monstro tá em alta velocidade, né? Uma velocidade. Aí ele usa o ultravisor, que meio que essa habilidade do Black, o ultravisor, ele consegue enxergar de maneira como se a visão mostrasse para ele desacelerado, né, em câmera lenta, e ele consegue ver onde é que o monstro tá. Aí, um exemplo, no enfrentamento do Black contra o Kabuto, ele poderia usar essa habilidade, só que isso não é mostrado, pô. Entendeu? Ele tem uma habilidade da audição, eu não lembro se é o radar, que ele consegue ouvir a não sei quantos quilômetros de distância. Tem uma habilidade que ele tem das antenas, que ele pode enxergar. Ele tá lutando contra o monstro gato preto. Ele consegue enxergar, mesmo sem usar os olhos. Entendeu? Então, assim, tem diversas habilidades aí de todos os Raiders antigos aí. Quando voltam, eles voltam nerfados. Eles não voltam ali do jeito que tem que ser. Ainda mais naquele filme do Ghost, cara. Aquele filme do Ichigo com Ghost é muito louco. E aí no filme do Ghost, é da hora que você vê que ele vem com aquele visual parrudão, que eles adaptaram lá pra ele lá. Você vê a força dele. Sabia? Se tu se ligar, você vê a força, o nível da força do Ichigo naquele episódio. Porque, mano, ele vem muito forte. Você vê que o Ghost, que tinha que ter várias formas, vários poderes, ganhava vários poderes diferentes pra lutar com os monstros, às vezes não acompanhava, mano, o Ichigo, cara. Se nos filmes respeitassem os conceitos mostrados nas séries, como os Raiders são nas séries, e refeito atualmente, com a tecnologia de hoje, aí você ia ver como visualmente você ia ter aquela impressão de que os antigos são realmente casca grossa. Por exemplo, no filme crossover lá dos Raider Heisei vs Showa, né, Kabuto venceu Stronger. E na minha visão, aquilo ali jamais iria acontecer. Por quê? Inclusive, eu tô fazendo um vídeo mostrando, eu tô editando um vídeo que é os velocistas do Tokusatsu, né? Fala-se muito dos velocistas dos quadrinhos, Flash, eu tô falando dos velocistas de Tokusatsu e eu vou chegar na média da velocidade. Qual é a velocidade do Clock-Up do Kabuto, certo? E do Hyper Clock-Up. E aí o seguinte, na luta,
o Kabuto vai usar o Clock Up, só que o Clock Up do Kabuto não é mais rápido do que a velocidade do raio. Ou seja, quando o Kabuto usa o Clock Up, ele não está na velocidade da luz. Ele não consegue, não é mais rápido do que a velocidade do raio. Tanto que quando o Kabuto usa o Clock Up, a primeira vez ele dá umas cacetadas no Stronger. Quando ele vai usar a segunda vez, o Stronger usa o Electrofire, que é um raio. E o raio o raio do Stronger, quando ele dispara aquela descarga ali, é na velocidade de um raio. Entendeu? É na velocidade do raio. E aí quando o Kabuto corre ali ao redor do... Né, o Stronger usa o Electrofire em volta dele, e quando o Kabuto corre ao redor, ele sai do Clock Up porque ele é atingido pelo raio do Stronger. Se ele fosse tão rápido assim, ele teria visto o raio e se desviado. Então essa é uma das minhas teorias, certo? E aí, mesmo assim, só para adiantar aqui a conversa, o Kabuto vence o Stronger e depois vai, na mesma hora, perde pro Sky Rider. Vai entender um negócio desse. E aí, aí vou apontar aqui outro detalhe, essa questão visual. Vai na série do Sky Rider e vê como é que é a cena dele voando. Pra você ver como é mal feito, assim, pra época. Mas ali é pra dizer, na série do Sky Rider, é isso que a galera tem que entender. A cena é mal feita? É, pra época. Mas quando você está assistindo ali, você tem que entender o que a série está querendo lhe propor. E o que a cena do Sky Rider está querendo lhe propor, mesmo sendo mal feita, é que ele está voando ali numa velocidade absurda. E aí, nesse mesmo filme, mostra, com os efeitos especiais de hoje, qual é a velocidade que o Sky Rider está, que é a mesma que ele voa no seriado dele. Certo? E aí o Sky Rider está numa velocidade extremamente absurda e ele vem voando, não dá tempo do Kabuto fazer nada e ele vai lá e vence o Kabuto, vem voando e dá, se eu não me engano, um chute, atravessando o Kabuto. Então é isso, os Riders eles são nerfados quando eles voltam, eles são nerfados. Bom, é isso aí, galera. Vamos finalizar a entrevista. Eu quero agradecer muito ao Magaren, nosso Metal Hero infiltrado aqui nos Riders, né? Culpa do maldito Jasper. Quero agradecer muito por ele ter dado a honra, né, de participar aqui do nosso quadro, da entrevista. Tem muita coisa para falar ainda, mas o horário já não permite, porque eu também tenho coisa para fazer e tal. E assim, quero muito agradecer mesmo por você ter aceitado, por ter participado da entrevista. Foi ótima entrevista, foi da hora, gostei dos pontos que você colocou, muito top mesmo. A analogia do Jasper, então, foi show de bola. Te agradeço muito, cara. Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado da entrevista. E galera, nós vamos estar fazendo mais pra frente, né, um quadro lá no YouTube, né? Quando tiver aí, vocês vão ver lá o vídeo depois quando for lançado e tal. E é isso aí, Magaren. Muito obrigado mesmo, meu querido. Beleza, parceiro, brigadão, eu que agradeço, eu tô bem feliz aqui de bater esse papo aí sobre Tokusatsu, é sempre bom estar falando sobre esse assunto, que é o que eu gosto pra caramba, e se deixar, já viu, né, a gente vai a noite toda falando aí. Tô aberto também para, de repente, uma parte 2 dessa entrevista aí, que a galera tiver afim, ou a gente debater aqui no grupo em algum momento aí. E é isso, vou também convidar aí toda a galera do grupo para logo mais, né? Eu vou estar aí organizando aí com a galera aqui, o administrador, ou melhor, os administradores, né? E o João Kiva, né? Se eu não me esqueci aqui seu nome, a gente vai ter aí uma entrevista, né, com João Kiva, outros administradores e mais um membro aí lá no canal Aliança Tokusatsu, lá no meu canal. Então convido toda a galera aqui do grupo a ir conhecer lá o meu canal, né? Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar sobre séries, podem deixar perguntas lá, comentários. Eu vou estar tentando fazer os vídeos aí na medida do possível, tirando as dúvidas da galera sobre as séries de Tokusatsu. E convido vocês também, principalmente, para ver a entrevista que logo mais eu vou estar fazendo aí. A gente vai estar se organizando essa semana e vamos estar fazendo uma entrevista aí com essa galera, né? E vamos conhecer um pouquinho mais do grupo aqui,
né, dos Kamen Riders aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais da galera. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer aí os ADMs e a gente conhecer um pouquinho mais do grupo lá no canal. Vamos estender esse debate aqui para lá pro YouTube também, beleza, galera? Boa noite aí para todos, né? Um ótimo final de noite e é isso aí, muito tokusatsu pra galera e vamos nessa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse novo formato. Talvez a gente tenha mais aí podcasts em áudio aqui no grupo e também podcasts em vídeo. Então, pra galera do grupo Kamen Riders Unidos e pra galera daqui do canal, fiquem ligados que no próximo vídeo vocês vão conhecer os administradores do grupo, né? Que eles vão estar agora, eles me cederam também uma entrevista aqui pro canal, né? E o próximo vídeo vai ser entrevista com eles. Fica ligado, galera, aí aqui no canal. Se inscreve, deixa o like e o sininho ativado para conferir as novidades aqui do canal. Beleza? Fui!